Meu filho não sabe ler bem. Aê, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um problema que muitos pais encontram. Inclusive, falando com um amigo meu essa semana, justamente ele me apontava isso. Meu filho não sabe ler bem. Como a gente pode fazer para ajudar essas crianças a lerem bem? Não só ler para ele mesmo, mas conseguir expressar isso para outras pessoas se for necessário. Com 7 passos, a gente consegue alcançar esse objetivo. Esses 7 passos são a leitura desse texto feita pelo professor ou pelos pais, a visualização desse texto como um filme no imaginário das crianças, o entendimento desse texto completo, a criança deve entendê-lo completamente, silabação, a leitura do texto com silabação marcada, a leitura correta de todos os pontos e vírgulas, a separação do texto com barras em todos os lugares onde se deve respirar e a interpretação teatral de cada uma das palavras ideia. Nesse vídeo eu vou explicar brevemente como se faz cada uma das 7 partes, mas depois nós vamos desenvolver um material para poder saber exatamente como executar cada uma dessas 7 partes e poder facilitar a vida dos nossos filhos. Afinal, ler é uma coisa básica que todo mundo precisa saber para poder se conduzir intelectualmente o resto da vida. A leitura feita pelo pai ou pelo professor deve ser uma leitura que serve como exemplo para a criança. A criança ainda não sabe ler, mas ao escutar alguém lendo bem, pondo a entonação correta, respeitando os pontos, as vírgulas, ela primeiro ouve. Isso é uma pedagogia já muito forte desde o povo de Israel. O próprio Deus sempre voltava a dizer ao povo de Israel: escuta, filho meu. Coisa que repercutiu no cristianismo, na própria ordem beneditina, que foi a responsável pela civilização da Europa. Começa a regra de São Bento já com isso. Escuta, filho meu. A criança também vai aprender escutando a leitura feita por alguém que é seu mestre. Enquanto os pais, os professores estão lendo, a criança está escutando, mas na sua mente, nós devemos conduzi-la a isso. Na sua mente, ela vai imaginando aquele texto como um filme. Ela realmente se coloca naquele lugar, se faz presente dentro do seu imaginário, vendo aquele tempo e aquele espaço, vivendo aquilo, como se ela fosse uma testemunha daquela história. Um filme passando pelo olhar dela, ela visualizando tudo. Claro que nessa leitura, provavelmente, algumas palavras ela não vai saber. Então é necessário recorrer ao pai dos burros e tirar todas as dúvidas. Que a criança tenha 100% do conhecimento do texto, saiba todo o vocabulário, realmente entenda o que quer dizer nesse contexto. Depois, a criança tem que pegar o texto e ler o texto silabando cada uma das sílabas marcadamente com o mesmo tempo. Meio robozinho, mas é para isso mesmo. Com esse exercício a gente vai ajudando a criança também já a entender o que é um ditongo, o que é um hiato, como separar as sílabas, mas ao fazer isso ela deve fazer também em alta voz e forte e marcado, porque o cérebro vai registrando com mais força cada um dos golpes de voz violentamente executados, e isso vai ajudando a criança a manter um padrão de clareza quando ela fala e não começar a comer palavras, comer sílabas, comer letras, que no fim das contas vai atrapalhar completamente a leitura dela quando ela tiver que ler em público. Uma vez que ela lê o texto silabando, ela deve ler respeitando pontos e vírgulas. Quando é vírgula, sustentar a entonação e quando é ponto, concluir a ideia, baixando o tom. Ela deve também saber em que momentos ela vai respirar e em que momentos não. Para isso, convém ela mesma ler o texto em voz alta e perceber nos momentos que ela para respirar. E colocar uma barrinha com um lápis, marcando cada uma das partes que ela deve respirar. Assim, quando ela tiver que dizer esse texto em alta voz, ela já sabe em que momentos ela deve respirar. E o melhor é ela conseguir dar uma interpretação teatral para cada palavra e ideia. Para cada palavra ela deve dar um gesto, ela deve criar um gesto. Se for céu, passar a mão para o céu, ou só levantar a cabeça. Isso vai desenvolver nas crianças também uma criatividade intelectual e uma criatividade corporal. O próprio corpo começa a se expressar com mais liberdade, com mais segurança também. E isso vai fazer a mente dela enriquecer num tesouro do imaginário que ela vai poder levar para a vida inteira, tanto para quando ela tiver que apresentar, quanto para quando ela ler algo ou escutar algo, conseguir imaginar.
escapando um pouco dessa armadilha grande de hoje em dia, que faz com que as crianças poucas vezes exercitem a sua imaginação, já que tudo está em imagem, tudo é filme, é só pegar e consumir. Ela mesmo não produz. Deu para perceber que com esses 7 passos a gente vai fazer uma leitura realmente rica do texto e não só uma leitura para entendimento, e sim uma leitura para exposição. Isso desde pequeno vai dando para a criança uma independência, vai encaminhando a criança para uma autonomia intelectual que vai fazer bem para a vida inteira dela. E aí ela vai poder realmente ser um líder onde quer que ela esteja. Muitas coisas que eu disse pode parecer um pouco, não tem necessidade, é demais, não precisa de tudo isso, para que ficar fazendo a criança fazer assim? Gente, aposta, não arrisca. Não considerem que a criança já tem uma base que ainda não foi dada para ela. Não convém a gente começar a construir um edifício se o alicerce desse edifício não está firmemente consolidado. O que vai acontecer? Esse edifício vai cair. Ou vai ser muito vulnerável, que não é o que nós queremos para os nossos filhos. Pessoal, vocês estão percebendo que os vídeos têm muito material legal para poder mandar para os pais. Com certeza vocês têm amigos aí que têm filhos novos e precisam de ajuda. Então, essa é a ideia do canal mesmo. Se vocês têm qualquer pessoa que vocês sabem que tem filhos e não sabem muito bem como ajudar a fazer as tarefas de casa, a cumprir com os compromissos da escola, a gente tem pouco tempo mesmo para poder ajudar as crianças. Então, enviem esses links. É justamente para isso, para poder ajudar as pessoas de um modo mais rápido a conseguir auxiliar os filhos bem. E claro que eu fico esperando vocês colocarem aí nos comentários o que vocês precisam. Afinal, a gente está aqui para poder auxiliá-los na educação das crianças do nosso Brasil. Se vocês não dizem o que precisam, a gente não tem como saber. Digam o que vocês precisam para a gente poder fazer os vídeos mais direcionados e poder ajudar mais eficazmente vocês também.